Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa das estatísticas do setor externo. Estamos aqui com o Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Fernando fará a apresentação dos dados e, na sequência, abriremos para perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivone. Bom dia a todos. Vamos dar início à coletiva de imprensa para a divulgação das estatísticas do setor externo referente ao mês de outubro, né? Como vocês sabem, essa divulgação estava originalmente prevista para o final de novembro, mantendo o padrão de divulgação estatística adotado pelo Banco Central, que é de 4 semanas de defasagem em relação ao período de referência. Nesse caso, no final de novembro, nós deveríamos divulgar as estatísticas referentes a outubro, né? Essa divulgação sempre foi uma das mais tempestivas do mundo, né? Bastante superior ao padrão internacional para a divulgação das estatísticas do setor externo, em termos tanto de prazo quanto de detalhamento das informações e de qualidade. Mas, mais uma vez, este mês, como vocês sabem, em virtude da grave crise de pessoal que o Banco Central vem atravessando desde o ano passado, não nos foi possível cumprir o calendário conforme programado, né? Esse descumprimento tem vários impactos, nós sabemos disso, né? Tanto em acordos internacionais que o Banco Central e o Brasil são signatários, né? Que prevêem com calendários de divulgação anunciados previamente, tudo, mas principalmente e mais importante, né? Esse atraso tem impactos relevantes, na minha opinião, para os usuários das estatísticas que se veem privados dessas informações que são relevantes para suas tomadas de decisões e seus investimentos, análise de conjuntura, formação de expectativas e uma série de outras análises que são feitas a partir dessas estatísticas, né? Diante disso, mas principalmente levando em consideração as perspectivas de deterioração adicional dessa questão de pessoal no Banco Central, isso não diz respeito apenas às estatísticas oficiais, né, feitas pelo Banco Central, mas a todo o conjunto de serviços e entregas que o Banco Central faz para a sociedade. Nós vemos com muita expectativa e esperança a retomada da mesa setorial de negociações entre o governo federal e as entidades representativas, né, dos servidores do Banco Central, que está marcada para amanhã, na perspectiva, né, de que haja uma pronta e efetiva solução para as inaceitáveis e injustas assimetrias remuneratórias que permanecem afetando os analistas e os técnicos do Banco Central em relação às carreiras similares no setor público federal. Enfim, com isso, vamos começar a divulgação das estatísticas, né? Começando pelas informações que estão na tabela 1, as transações correntes para o mês de outubro ficaram praticamente equilibradas, ou seja, tiveram um resultado bastante próximo de zero. Houve, na realidade, um ligeiro déficit de 0,2 bilhão de reais, que é a medida que a gente geralmente usa para divulgar essas estatísticas, né? Mais detalhadamente, 230 milhões de dólares de déficit. No ano passado, em outubro do ano passado, na comparação interanual, esse déficit foi 5,8 bilhões de dólares, né? Então, assim, se vocês quiserem, em termos percentuais, teve uma redução de 96%. Isso significa exatamente que se partiu de um déficit de 5,8 bilhões e chegou com um resultado praticamente equilibrado, que na realidade não é diferente de zero, né? Com esse déficit de 230 milhões de dólares para mês de outubro, se a gente considerar a série histórica do Banco Central para meses de outubro, este foi o melhor resultado, né, o menor déficit, desde outubro de 2006, há 17 anos atrás, né? Em outubro de 2006, o país ainda apresentava superávit nas suas transações correntes, e esse superávit de outubro de 2006 foi de 1,3 bilhão, né? Então, agora em outubro de 2023, o déficit de 230 milhões de dólares foi o melhor resultado para meses de outubro desde 2006. Se a gente faz a comparação, ainda na comparação internacional, né, considerando a virada de 5,8 bilhões de déficit em outubro de 2022 para 0,2 bilhão de déficit em outubro de 2023, há uma redução de 5,6 bilhões de dólares nesse déficit.
Isso ocorreu fundamentalmente em função do resultado da balança comercial. O superávit comercial da balança de bens do Brasil, medida no critério do balanço de pagamentos, passou de 2 bilhões de dólares lá em outubro de 2022 para 7,4 bilhões de dólares agora em outubro de 2023, um aumento de 267%, né? Em dólares, isso dá 5,4 bilhões de dólares de aumento no superávit comercial. Esse valor é praticamente equivalente aos 5,6 bilhões de dólares de redução do déficit corrente. Dessa forma, a variação interanual do déficit corrente, essa redução do déficit corrente ao longo deste ano tem sido dirigida, tem sido causada pelo crescimento do superávit comercial do país, né? Olhando com mais detalhes o superávit comercial do país, nós já mencionamos que ele atingiu 7,4 bilhões de dólares em outubro de 2023, e se a gente considerar tanto o valor de outubro, esses 7,4 bilhões, quanto o acumulado no ano de janeiro a outubro, que chega a 66,4 bilhões de dólares, esses são os maiores superávites comerciais de toda a série histórica do Banco Central, se a gente compara com os mesmos períodos ao longo do tempo, né? A série inicia em 1995, então se a gente pegar todos os meses de outubro dessa série histórica, ou então todos os acumulados dos primeiros 10 meses do ano dessa série histórica, esses resultados são os maiores, né? Isso também é verdade para o acumulado em 12 meses, nessa forma para qualquer acumulado em 12 meses. O resultado acumulado de novembro do ano passado até outubro deste ano chega a 74 bilhões de dólares e também é o maior da série, né? Se a gente olhar o superávit comercial nos seus dois componentes, né, as exportações e as importações, houve um aumento interanual, outubro contra outubro, nas exportações, 7,6%. Né? Neste mês, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve aumento tanto nos preços internacionais quanto no quanto, mas se a gente olhar para o período mais longo, né, os 10 meses desse ano, de janeiro a outubro, as exportações estão estáveis, né? E aí essa estabilidade das exportações é porque tem tido redução dos preços internacionais, principalmente de commodities exportadas pelo Brasil, e aumento nas quantidades exportadas, né? Então, esse aumento das quantidades é que tem impulsionado, né, os resultados da exportação e se contrabalançando a redução dos preços. No caso das importações, para qualquer período que a gente olhe, elas estão se reduzindo, né? A gente vê, no caso das importações, uma redução de 12,7% no mês, 11,1% no ano. Então, também nesse caso, né, a gente, claro, para aumentar o saldo comercial, a gente tem a contribuição, né, das exportações, mas também no caso das importações que estão em queda. No caso das exportações, né, se a gente olhar o resultado de outubro, também é o maior resultado da série. Completando esse primeiro diagnóstico das transações correntes, a gente viu que as razões para a redução do déficit estão todas concentradas na balança comercial, mas, olhando para a conta de serviços e rendas, a gente também vê, no caso da conta de renda primária, uma contribuição da renda primária para a redução do déficit corrente, porque também reduziu o déficit de renda primária, mas em proporção bem menor. O déficit de renda primária reduziu 0,3 bilhão de outubro de 2022 para outubro de 2023, enquanto a gente viu que o crescimento do superávit comercial foi de 5,4 bilhões. No caso da conta de serviços, a conta de serviços permaneceu estável no mês. Tanto renda primária quanto serviços, nós vamos detalhar um pouco mais à frente. Completando o quadro da balança comercial, na tabela 2, nós divulgamos uma tabela de conciliação, que é a tabela de conciliação entre os resultados da balança comercial, que são divulgados pela SECEX, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com o critério de balanço de pagamentos, né? Linha a linha, tanto para as exportações quanto para as importações, são destacados as principais diferenças entre os dois conceitos, que envolvem mercadorias de pequeno valor, envolve criptoativos e outros. Nesse caso, as diferenças mais importantes são na importação,
tanto de operações de pequeno valor quanto operações intermediadas por facilitadoras de pagamento. Esse montante em outubro chegou a 659 milhões, mas o mais relevante no mês foram as importações de criptomoedas, que por mais um mês permaneceram no patamar de 1 bilhão de dólares. Com isso, a gente tem os resultados da balança comercial e da balança em transações correntes analisados para o mês de outubro, para os primeiros 10 meses do ano. Exatamente nesse período, no acumulado no ano, só para reforçar, o déficit em transações correntes se reduziu praticamente pela metade. Ele era de 40,5 bilhões de dólares nos primeiros 10 meses do ano passado e passou a 20,8 bilhões de dólares de janeiro a outubro deste ano. Quando a gente olha os últimos 12 meses e apresenta o número enquanto proporção do PIB, o déficit em transações correntes acumulado nos últimos 12 meses chegou a 34 bilhões de dólares, que em proporção do PIB chega a 1,62% do PIB. 12 meses atrás, esse valor era mais elevado, 56,7 bilhões de dólares ou 3% do PIB. Então, houve uma redução, se nós medirmos em dólares, de 56,7 para 34 bilhões, que é uma redução na faixa de 40%. Se nós olharmos o percentual do PIB, ele se reduz de 3% para 1,62%. É uma redução também bastante significativa e que faz com que esse resultado, os 12 meses até outubro de 2023, seja o menor déficit em transações correntes com o percentual do PIB desde fevereiro de 2018. Lá em fevereiro de 2018, esse número foi 1,53% do PIB. Resumindo esses números todos até aqui, isso significa que o Brasil tem fortalecido sua posição externa mediante a redução dos déficits em transações correntes. Esses valores estão baixos e são decrescentes, eles já eram baixos, eles estão decrescentes, tornando ainda mais baixos, e permanecem integralmente financiados pelo ingresso líquido de capitais de longo prazo no país, especialmente na forma de investimentos diretos no país, mesmo que esses investimentos diretos no país estejam em montantes menores do que no ano passado. Então, a gente tem uma situação externa do país bastante confortável. Falando nos investimentos diretos, eu já mencionei que eles têm uma trajetória de redução. Em outubro, o IDP, o investimento direto no país, atingiu 3,3 bilhões de dólares. Isso é uma redução de 43% em relação ao resultado de outubro de 2022, que atingiu 5,8 bilhões. Este resultado de outubro de 2023, 3,3 bilhões de dólares, é o menor para mês de outubro desde 2020. Lá em 2020 ele foi de 3,1 bilhões. A redução do IDP no acumulado do ano, de janeiro a outubro, também tem um percentual semelhante ao do mês de outubro. No mês de outubro foi 43,3%, e de janeiro a outubro um pouco menos de 40%, 39,8%. O IDP acumulado de janeiro a outubro de 2023 atingiu 44,5 bilhões de dólares, e também nesta comparação, se a gente olhar os acumulados no ano, a cada ano, esse é o menor valor desde 2020. Lá em 2020 ele era 34,4 bilhões. Se a gente olhar essa comparação do IDP e sempre fizer referência a 2020, o que isso significa? 2020 foi o ano da pandemia, nós tínhamos o IDP num determinado patamar até 2019, esse patamar se reduziu em 2020 em função das incertezas da pandemia e que levaram a adiamento de projetos de investimento, não só financiados por recursos externos, mas por recursos domésticos também, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E houve uma recuperação em 2021 e 2022, chegando a valores mais significativos. Com isso, então, a gente, na verdade, está comparando o investimento direto deste ano, que se reduziu em relação ao ano passado. Ano passado, a base de comparação mais elevada em função dessa recuperação, e eles são os maiores da série desde 2020, exatamente porque 2020
foi um ano de investimentos baixos, né? Então, na verdade, economicamente, nós podemos interpretar isso como uma redução do investimento direto no país neste ano em comparação com os patamares do ano passado, que eram de recuperação. Nos últimos 12 meses, o IDP permaneceu nessa trajetória de redução que nós já mencionamos e acumulou 57,5 bilhões de dólares até outubro, nos 12 meses encerrados a outubro. Até outubro de 2022, esses 12 meses tinham acumulado 74,5. Então, se reduziu de 74,5 bilhões de dólares nos 12 meses acumulados até outubro de 2022 para 57,5 bilhões nos 12 meses acumulados até outubro de 2023. Como percentual do PIB, essa redução é de 4%, 3,99%, se vocês quiserem ser mais precisos, 3,99% do PIB para 2,74%. Então, não só os valores, mesmo com a redução, como eu já havia mencionado, os valores do IDP são bastante maiores do que os valores do déficit em transações correntes, mostrando a sua contribuição para o financiamento desse déficit. Os ingressos de investimento direto são mais do que suficientes para o financiamento desse déficit, como a sua redução é menor, né? A redução no investimento, no déficit em transações correntes foi de 40%, no caso do investimento direto no país, 22,8%, sempre fazendo a comparação do acumulado em 12 meses até outubro de 2023, comparado com o acumulado até outubro de 2022. Um último comentário sobre essa primeira parte da nota, os resultados mais gerais. Nós já vimos o déficit em transações correntes, vimos os investimentos diretos no país. Uma outra fonte de financiamento são os investimentos em carteira no mercado doméstico do país, que totalizaram ingressos líquidos de 2,1 bilhões de dólares agora em outubro, né? No mês, nós tivemos ingressos tanto em ações e fundos de investimento, que em conjunto, né, representaram ingressos líquidos de 0,5 bilhão, quanto ingressos líquidos em títulos de renda fixa, de 1,6 bilhão. Quando a gente olha o resultado acumulado no ano, esse resultado foi de 7,1 bilhões de dólares, ou seja, tem sido ao longo deste ano, né, uma fonte de financiamento, mas com montantes bastante inferiores ao do investimento direto no país. Né? Os investimentos em carteira se caracterizam por uma maior volatilidade, oscilando ingressos e saídas. E quando a gente olha o acumulado de janeiro a outubro, né, houve ingressos, 7,1 bilhões. Mas os seus dois principais ativos financeiros tiveram um comportamento opostos, né? Houve saídas líquidas de 2,8 bilhões de dólares em ações e fundos de investimento e ingressos líquidos de 9,8 bilhões de dólares em títulos de dívida, né? Quando a gente compara esse resultado com o ano passado, a gente teve neste ano ingressos líquidos de 7,1 bilhões, no ano passado saídas líquidas de 1,2 bilhão, né? Ou seja, uma virada, né, para o maior financiamento de 8,3 bilhões no caso dos investimentos no mercado de capitais doméstico, né? Bom, com isso, a gente tem uma primeira visão, né, do déficit em transações correntes e das suas condições de financiamento. Vamos passar agora para a tabela 3 da nota para a imprensa, que apresenta o maior detalhamento da conta de serviços das transações correntes. No mês, a conta de serviços teve um déficit de 3,5 bilhões de dólares, o que representou uma estabilidade em relação ao déficit de outubro de 2023, né? A gente teve essa mesma, digamos assim, mais ou menos, a mesma estabilidade no caso do déficit de transações da conta de serviços, na conta de viagens. A conta de viagens teve um ligeiro aumento de 3,9%, mas em valores foi menos expressivo. A conta de viagens teve um déficit de 679 milhões, né, de dólares. É interessante notar que essa conta de viagens é uma conta que vem, digamos assim, em recuperação desde os efeitos da pandemia. O déficit na conta de viagens ainda está abaixo dos valores que se observava no pré-pandemia, mas se a gente olha o valor líquido, ou seja, o déficit na conta de viagens, ele cresceu pouco, 3,9%, permaneceu bastante estável. Mas se a gente olha a variação interanual de outubro de 23 quanto outubro de 22, tanto nas receitas quanto nas despesas, aí nós vemos um crescimento bastante significativo
e eu acho que por isso é importante olhar esses números mais desagregadamente, né? As receitas tiveram um crescimento de outubro de 23 contra outubro de 22 de 57%. Essas receitas de viagens internacionais no país são aqueles gastos que os turistas estrangeiros não, né, vêm para o país e efetuam no país. Então, este fluxo cresceu 57,2%. Ele atingiu, no mês de outubro de 2023, 650 milhões de dólares, o que é a maior receita mensal para mês de outubro da nossa série. Ou seja, se a gente, então, é por isso que a avaliação dessa rubrica ela precisa ser mais detalhada. Se a gente olha só o resultado líquido, a gente diz, a conta de viagem está com um déficit de 679 milhões de dólares e antes da pandemia esse déficit estava na faixa de 1 bilhão. Ou seja, as viagens ainda não se recuperaram. Só que quando a gente olha os componentes, a gente vai olhar as receitas, estão em valores recordes. Isso quer dizer o quê? Que o ingresso de turistas estrangeiros no país tem superado, né, os períodos anteriores, então já se recuperou plenamente do efeito do período da pandemia e já supera os valores pré-pandemia. Nós estamos vendo isso ao longo do ano, vimos isso lá em fevereiro, março, enfim, tinha a comparação de carnaval. Teve um carnaval pleno em 2023 e um carnaval ainda um pouco com várias restrições em 2022, né? Mas vimos acompanhando isso ao longo do tempo. Quando a gente olha as despesas, que são os gastos que os turistas brasileiros efetuam nas suas viagens ao exterior, este valor ainda está um pouco abaixo. Ele foi 1,3 bilhão em outubro de 2023 e lá em outubro de 2019, que foi o último período, o último mês de outubro pré-pandemia, ele foi de 1,5 bilhão. Ou seja, os gastos de turistas brasileiros no exterior estão estão quase igualando os montantes pré-pandemia e os efeitos líquidos estão um pouco abaixo, estão bem abaixo, porque são exatamente efeito do aumento de receitas, né? Olhando o conjunto, é claramente positivo que o país esteja recebendo mais turistas estrangeiros e que as receitas com viagens estejam aumentando, estejam em níveis recorde, né? Quando a gente olha o déficit acumulado, o déficit no mês, então, foi 679 milhões de dólares, o déficit acumulado no ano, 6,6 bilhões de dólares, né? Então, esse tem sido nessa faixa de 660 milhões de déficit mensal, na média, ao longo do ano de 2023. Esse déficit mensal, esse déficit acumulado no ano também é o maior desde 2019, mostrando que a gente tem, né, no acumulado do ano, no mês de outubro, uma mesma situação, considerando a conta de viagens. Bom, então, a conta de serviços como um todo permaneceu estável, viagens teve um pequeno crescimento, permaneceu estável, basicamente estável em termos econômicos, mas a gente teve, pelo lado da conta de transportes, uma contribuição para redução do déficit de serviços, que já vem se mostrando há vários meses, né? As despesas com transporte permaneceram na sua trajetória de queda interanual, tiveram uma redução de 42,8% no mês. Se a gente olhar o acumulado do ano, essa redução é de 35%. E isso acontece em função da queda, né, dos preços internacionais de frete, com a normalização do comércio e também a redução do montante importado que nós mencionamos no começo da coletiva. O déficit na conta de transportes atingiu 984 milhões de dólares em outubro. Para compensar essa redução no déficit em transportes, né, nós tivemos um aumento no déficit na conta de serviços nas rubricas de telecomunicação, aluguel de equipamentos e serviços culturais, né? Ou seja, nós tivemos, para a conta de serviços como um todo permanecer estável, nós tivemos basicamente uma estabilidade na conta de viagens, redução no déficit na conta de transportes e um aumento no déficit em telecomunicações, aluguel de equipamentos e serviços culturais e pessoais, né? Passando para a tabela 4, onde nós temos os dados da conta de renda primária, o déficit atingiu 4,2 bilhões em outubro, com uma redução de 7,6%, né? A gente tem aqui comportamentos distintos. Um aumento no déficit na conta de serviços, um aumento no déficit na conta de juros e uma redução no déficit na conta de lucros e dividendos.
Os juros tiveram déficit de 1,4 bilhão, um aumento, isso representou um aumento interanual de 31%, e é a maior despesa líquida para meses de outubro desde 2019. Lá em 2019, 2,2 bilhões. E aqui, né, evidentemente, o efeito é do aumento das taxas de juros nos mercados financeiros internacionais, neste ano, em comparação com o ano anterior. Né? Isso pode ser visto quando a gente olha separadamente as receitas e as despesas. Né? As receitas tiveram um aumento de 26%, as despesas tiveram um aumento de 29,1%, ou seja, aumentos de aproximadamente a mesma magnitude, né, que ressaltam essa causa comum dos juros mais elevados no mercado internacional. No caso dos lucros e dividendos, nós tivemos despesas líquidas de 2,8 bilhões de dólares agora em outubro. Isso representou uma queda de 18,7% em relação a outubro de 2022. Né? No caso dos lucros e dividendos, essa redução foi ocasionada por menores despesas. Aqui, só relembrando, nos lucros e dividendos, as receitas são aqueles lucros que são oferidos pelas empresas no exterior que são de propriedade de residentes no Brasil. No caso das despesas, é o inverso. São aquelas empresas de capitais estrangeiros que atuam no Brasil, que têm seus lucros. Esses lucros representam uma despesa de lucros para o país. Então, como eu havia mencionado, a queda nos lucros e dividendos foi causada pela redução das despesas. Né? As receitas permaneceram estáveis, né, no mês, e as despesas se reduziram 12,3%, chegaram a 4,9 bilhões de dólares. Né? Eu já havia comentado, eu pediria para vocês pularem para a tabela 8, eu já havia comentado os resultados mais gerais do IDP, mas a tabela 8 permite um detalhamento um pouco maior. Né? Como eu já havia mencionado, o IDP no mês atingiu 3,3 bilhões, uma redução em relação aos 5,8 bilhões de outubro de 2022. Se a gente olha os três componentes principais, nós temos participação no capital, né, exclusive reinvestimentos, que são os novos investimentos realizados no país, eles aumentaram ligeiramente. Né? Eles foram de 1,4 bilhão de dólares em outubro de 2022, passaram para 1,9 bilhão agora em outubro de 2023. No caso do reinvestimento de lucros, também houve um aumento, né, de 8,4%, e eles somaram 2,8 bilhões no mês. Então, portanto, a redução no ingresso de investimento direto no país foi devido às operações intercompanhia, que são aquelas operações de crédito externo entre duas empresas, uma residente no Brasil e uma não residente, que são do mesmo grupo empresarial. As operações intercompanhia tiveram amortizações líquidas no mês, né, ou seja, pagamentos líquidos ao exterior de 1,4 bilhão, e esse valor reduz o valor total, né, do IDP. As operações da companhia foram as principais responsáveis pela redução do IDP no mês, na comparação interanual. Isso já havia acontecido em agosto e em setembro. Né? E, enfim, se a gente olhar o montante das amortizações no acumulado do ano, que vocês podem ver na tabela 8, na linha 21, desculpa, se a gente olhar o montante no mês de outubro, que está na linha 21, vocês podem ver que elas dobraram em relação a outubro de 2022, em função de, em primeiro lugar, uma maior concentração de pagamentos de amortizações neste mês de outubro, e, em segundo lugar, também relacionado, né, com a maior concentração, uma antecipação de pagamentos em relação ao cronograma. Acho que isso é relevante mencionar, mas são coisas absolutamente normais, né, nessas relações de crédito externo. Né, você tem um determinado cronograma, ele pode ser antecipado ou adiado. Nesse caso, em relação aos cronogramas originais, houve uma antecipação, a maior concentração, né, de pagamentos em outubro, o que levou a uma virada, digamos assim, no desempenho líquido das intercompanhias. Eles foram positivos, tiveram ingressos líquidos de 1,8 bilhão em outubro de 22 para despesas líquidas de 1,4 bilhão em outubro de 23. Né? Por fim, o último número que eu selecionei para apresentar aqui para vocês é o das taxas de rolagem. Né? As taxas de rolagem estão na tabela
15, as taxas de rolagem elas tiveram um percentual de 131% em outubro, compostas por 294% no caso dos títulos. Isso quer dizer, aproximadamente, que os desembolsos de títulos nesse mês foram o triplo dos pagamentos realizados no mesmo mês, né? E enquanto que os empréstimos externos tiveram uma taxa de rolagem de 99%, ou seja, foi rolado tudo o que tinha que ser pago neste mês, né? Quando a gente olha acumulado no ano, essa taxa está em 95%, também mostrando que o acesso das empresas brasileiras ao mercado internacional de crédito é muito simples, né? Então, para encerrar, eu só queria fazer uma pequena nota metodológica sobre as taxas de rolagem, que ajuda a explicar esse maior percentual observado nos títulos de dívida, esse triplo de ingresso, que diz respeito a essa nota metodológica especificamente às fontes de informação para a coleta dos dados de desembolsos dessas operações de crédito no exterior. Eu destaquei que isso foi mais importante nesse mês para os títulos, mas isso vale tanto para títulos de dívida quanto para empréstimos externos. E o ponto aqui é que nós temos uma nova fonte de informações para esses desembolsos de créditos externos, né? Em função da modernização que foi implementada pela nova Lei de Câmbio e de Capitais Internacionais, que é a Lei 14.286, de 31 de dezembro de 2021, que entrou em vigor em 31 de dezembro de 2022, a partir de janeiro deste ano, nós temos um novo sistema de prestação de informações de capital estrangeiro no país. Ele se chama Sistema de Prestação de Informações de Capital Estrangeiro, a sigla é SCE, na modalidade crédito externo, né? SCE Crédito. Ele substitui o antigo ROF, né? E esse antigo ROF estava vinculado àquela lei 4.131, lá de 1962. E aquela lei tinha um conceito básico de capital estrangeiro ingressado no país, né? E a lei cambial, no ambiente mais moderno, não tem mais essa restrição exclusivamente a capitais estrangeiros ingressados no país, mas capitais estrangeiros que estão colocados à disposição de empresas e pessoas residentes no país de qualquer formato, né? Então, esse novo SCE Crédito, nos marcos da nova lei, ele passou a permitir que as empresas residentes no país que tomassem créditos externos e que não ingressassem esses recursos no país pudessem prestar essa informação ao Banco Central desses recursos que foram recebidos diretamente no exterior, ou seja, sem a internalização dos contratos de câmbio. Isso é uma ampliação importante da fonte de dados para a compilação das estatísticas do balanço de pagamentos da dívida externa. E essa nova informação pode atingir especificamente as taxas de rolagem, que foi o caso neste ano, né? Neste mês, do total de desembolsos em títulos de dívida, que estão na tabela 15, 1,5 bilhão foram informações obtidas a partir dessa nova modalidade de informação no SCE Crédito, né? Desembolsos ocorridos diretamente no exterior. Mas ela também pode afetar o investimento direto no país, naquela modalidade de operações intercompanhia, né? Ou seja, a empresa pode ter, da mesma forma que capta um empréstimo, pode fazer capital, emite um título, pode captar um empréstimo no exterior, permanecer com esses recursos na sua conta, e agora, antes isso não era enxergado pelo Banco Central, e agora ela tem como declarar. Nesse SCE Crédito, ao receber os recursos relativos a uma operação de empréstimo, de títulos ou outras modalidades de crédito, essa empresa residente, que constitui o devedor na operação de crédito, ela informa ao Banco Central, de forma declaratória, diretamente nesse sistema, o montante que ela recebeu nas suas contas no exterior e presta todo um conjunto de informações sobre o valor do empréstimo, taxa de juros, cronograma de pagamentos, credor no exterior, enfim, como qualquer outra operação, né? E a gente tem visto que, ao longo do ano, as empresas têm se familiarizado com essa nova modalidade de prestação de informações, têm prestado as informações para o Banco Central. A previsão normativa é que essas informações sejam prestadas em até 30 dias. Isso nem sempre acontece. A gente está numa curva de aprendizado com as empresas, entrando em contato com as empresas, explicando essa nova modalidade. Gradativamente, as empresas têm informado de maneira cada vez mais tempestiva, né? Às vezes com alguma defasagem, mas de forma cada vez mais tempestiva,
Isso, para nós, completa o conjunto, assim, amplia, né, o conjunto de informações disponíveis e garante uma maior cobertura ou a cobertura adequada para as informações de balanço de pagamentos. E como neste mês, dos 1,6 bilhão recebidos sob a forma de ingresso de títulos, 1,5 vieram dessa nova modalidade, eu achei isso relevante, isso vai ser destacado nas próximas divulgações também, conforme os impactos vão se apresentando nas diversas contas do balanço de pagamentos. Bom, com isso eu encerro os temas que eu tinha preparado para apresentar aqui para vocês. Devolvo a palavra para a Ivone para organizar aí a sessão de perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Quem tiver uma pergunta, eu peço, por gentileza, que habilite a mãozinha aqui na plataforma. Nós vamos abrir o microfone e vai chegar um pop-up aí para você. É importante que você clique nesse pop-up para liberar também o seu microfone. Importante também que você se identifique o veículo que representa. Fernando, nós já temos aqui uma pergunta da Larissa. Oi, Larissa, bom dia. Larissa, você está nos ouvindo? Oi, Larissa, bom dia, tudo bem? Eu acredito que a Larissa esteja com algum problema no microfone, porque o som dela está aberto. Mas ela acho que não está conseguindo fazer funcionar aqui o microfone. Para a gente está aberto. Larissa? Fernando, vou aguardar só alguns minutinhos, ver se a Larissa quer mandar alguma pergunta aqui por escrito, porque não estamos ouvindo a Larissa. Ok? Quer passar logo para a Marcela? Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que abrir. Vou passar para a Marcela por enquanto. Oi, Marcela. Não? Agora eu estou te ouvindo, Marcela. Bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Eu Tudo tenho bem? duas perguntas. A primeira é em relação à tabela 2, sobre importação de pequeno valor via encomendas internacionais. Eu vi que houve uma queda aí bem relevante em relação a outubro do ano passado. Eu queria saber se o Banco Central tem algum tipo de análise sobre o impacto do remessa conforme nessas estatísticas. A minha segunda pergunta é sobre o montante expressivo aí das exportações. No ano até agora, a gente vinha observando o saldo da balança sendo sustentado principalmente pela queda das importações. E embora a queda das importações tenha sido maior, também em outubro, do que o aumento das exportações, agora as exportações vieram com crescimento de um dígito alto, né? Eu queria saber se isso marca, de repente, algum tipo de mudança na tendência, o que fica aí em termos mais prospectivos. É isso, obrigada. Muito obrigado pelas perguntas, Marcelo. Então, começando pela de baixo. Eu acho que você está correta ao dizer que o crescimento do superávit comercial ele deriva de uma redução das importações, né? Se você olhar os dados que estão na tabela 1, né, a gente vai ver que as importações no ano elas eram 248 bilhões de janeiro a outubro de 2022, se reduziram para 220 bilhões de janeiro a outubro de 2023. Só os grandes números, né? Isso é uma redução de 11%. O que aconteceu aí, né? Em geral, a gente considera, né, que um país em crescimento
ele também amplia sua demanda por bens e serviços. Uma parte desses bens e serviços são fornecidos domesticamente, outra parte são fornecidas no exterior. Né? A parte de bens está nas importações, a parte de serviços na parte da conta de serviços. Né? Então, né, a economia brasileira cresceu ao longo do ano, deveria ter um crescimento de importações também. Uma parcela que, claro, a gente tem que ver a parte de preços, né? Mas uma parcela que explica isso é, por exemplo, adubos e fertilizantes, em função da guerra da Ucrânia. No ano passado teve um crescimento muito grande dessas importações, fazendo estoques precaucionais, antecipando importações, porque você tinha uma incerteza muito grande desse mercado, né? Então, sei lá, talvez um valor próximo de 10 bilhões tenha sido de crescimento de adubos e fertilizantes no ano passado, mostrando esse fator, e não se repetiu nesse ano. Então, isso é uma das explicações da queda das importações. Agora, embora, digamos assim, estatisticamente esteja correto, se olha, teve uma redução, né, de 27 bilhões nas importações e a superávit comercial cresceu 29,8, quase 30. Então, a maior parte é redução de importações. Mas é bastante importante destacar que as exportações, elas tiveram no nível recorde do ano passado e neste ano estão repondo esse nível recorde, né? Estão mantendo esse nível recorde. Então, assim, a gente está falando em variação, o crescimento do saldo ocorreu pela redução de importação, está correto, mas eu acho que a história toda tem que ser, o país foi capaz de manter o patamar de exportações obtido no ano passado, que era recorde, e esse ano, no acumulado do ano, janeiro a outubro, tem um crescimento de 0,7. Ou seja, se você for rigorosamente nos detalhes, vai dizer que o conjunto, as exportações nesse ano estão maiores do que no ano passado, mas, enfim, economicamente elas estão mantendo o nível, só que o nível já era recorde. Então, acho que então, seria assim, para explicar o crescimento do saldo em termos percentuais, a redução das importações é importante. Para explicar o nível do saldo, né, em dólares, o valor das exportações que foi mantido é relevante também. Bom, isso era só uma introdução. Você perguntou os dados de outubro. Não dá para dizer propriamente que é uma mudança de trajetória, porque isso é só um ponto de informação, é só um dado no mês, né? A gente assim, você tem uma trajetória e no mês de outubro teve um ponto diferente, a gente não pode afirmar que é uma mudança de trajetória, a gente tem que esperar maiores informações, né? A segunda pergunta, né, que você faz diz respeito à tabela 2, que também é relacionada ao comércio internacional. Na tabela 2, como eu havia mencionado, a gente tem a gente chama de tabela de conciliação, mostra as diferenças entre as estatísticas da SESEX e a estatística do Banco Central. Basicamente, em termos metodológicos, a estatística da SESEX, ela segue uma metodologia definida em manuais internacionais, que são mercadorias que cruzam fronteiras, entram e saem do país fisicamente mediante o transbordo das fronteiras. No caso do balanço de pagamentos, também seguindo metodologias internacionais, o critério é um pouquinho diferente. São aquelas operações que têm uma transferência de propriedade, né? Nesse caso, sei lá, em 90 e tantos por cento, a diferença não existe. As mercadorias que transferem de propriedade entre residente e não residente também cruzam fronteiras, as duas estatísticas são iguais. E aqui a gente tem duas diferenças principais. A primeira delas, as importações de criptomoedas, que são bens que, obviamente, não cruzam valor, não cruzam fronteiras, né? São bens virtuais, por assim dizer, ou digitais. E aí você pergunta sobre as importações de pequeno valor e as encomendas, né? E, bom, em primeira parte, encomendas internacionais de pequeno valor são operações que também cruzam fronteiras, mas elas estão abaixo do limite declaratório para serem captadas pelos sistemas, né, aduaneiros nas estatísticas da SESEX. Nós temos essa informação por meio dos contratos de câmbio, né? Os contratos de câmbio são fechados na natureza vinculada à exportação ou importação e a gente identifica o valor dessas transações. Elas também são feitas por aquelas facilitadoras de pagamento, né? E essas duas coisas estão juntas aí. Para explicar essa queda que você mencionou, só para mencionar os valores para os demais,
1.450 bilhões em outubro de 2022 para 659 milhões em outubro de 2023, uma queda de 50%. Essa queda é maior do que a queda no acumulado do ano, mas o acumulado do ano também tem queda na faixa de 16%. Aqui nós temos dois fatores. O primeiro, mais importante, é uma quebra metodológica da série que aconteceu em janeiro de 2023. Essa quebra metodológica está mais bem explicado, se você precisar de mais detalhes, é só entrar no texto da nota para a imprensa lá de fevereiro, que divulgou os dados de janeiro, que é o seguinte: também em função da lei cambial foi criado um conjunto de novos fatos de natureza, que são as codificações cambiais. Então, tem um fato de natureza novo no câmbio que se refere a jogos e apostas. Jogos são jogos streaming de jogos, jogos online, né? E apostas são apostas também virtualmente feitas. Então, nessa natureza de jogos e apostas, eles permitem que a gente identifique pagamentos de residentes no Brasil para residentes no exterior, em virtude tanto de aluguel de plataforma de jogos ou compra de algum tipo de streaming de jogo, ou também pagamentos pela aposta, ou seja, o apostador brasileiro manda o recurso da aposta para o exterior, e também a volta de lá, quando o exterior paga os prêmios ou alguma coisa assim. Então, essa informação que foi destacada agora, a partir de janeiro de 2023, por um fato de natureza específico, ela, antes disso, na ausência desse fato de natureza, também estava misturado com as operações de facilitadoras de pagamento. Então, como a gente tinha uma única fonte de informação, nós não conseguiríamos distinguir qual parte disso era serviço, né? No caso, serviço de streaming ou de apostas, ou qual caso era importação de bens. Então, estava tudo junto. Com esse fato de natureza novo, a gente conseguiu destacar dentro desse facilitador de pagamentos aquela parcela que se referia a jogos e apostas. Então, isso teve uma... E tiramos daí, colocamos na conta de serviços uma parte, na conta de renda primária a outra. Então, isso é uma quebra metodológica que reduz a série. Então, esses valores estavam aqui antes, não estão mais. Então, essa conta se reduziu. Então, esse é o primeiro fator, né, do meu ponto de vista, mais importante. O segundo fator é a redução deste mês de outubro, que foi maior do que a dos outros meses, né? Eu mencionei que neste mês de outubro a redução chegou a 55%, né? Em setembro ela estava na faixa de uns 35%, mais ou menos, e em agosto e julho ela ficou uma redução por volta de 20%, né? Então, neste mês de outubro, parece que o desempenho foi mais fraco, né? Não tenho uma razão mais detalhada para isso, mas eu acho que é importante ver também essa quebra metodológica da série. Se você olhar na tabela 3, a parcela que se refere ao serviço, né, das apostas, ela está nas despesas de serviços culturais, pessoais e recreativos, tabela 3, linha 39, e esse serviço é o seguinte: você tem uma empresa de aposta localizada no exterior que centraliza todas as apostas, ou seja, recebe as apostas, vê quem ganhou e faz o pagamento a quem ganhou a aposta. Claro, ela cobra um serviço, ela cobra uma tarifa pelo serviço que ela está prestando. Então, esse serviço fica na conta de serviço. E, de resto, o pagamento da aposta em si, né, de todos os apostadores que fizeram uma determinada aposta, e o recebimento por aqueles caras que ganharam, isso está na renda secundária, porque é um valor considerado sem contrapartida, né? Então, eles estão na tabela 5 de renda secundária, em outras transferências, tanto nas receitas quanto nas despesas. As receitas, do ponto de vista do Brasil, são o que o pessoal ganhou das apostas, e as despesas são o que eles pagam. Nessas outras transferências, claro, também tem doações, pagamentos de impostos, multas e uma série de outras coisas. É isso. Ivone. Obrigada, Fernando. Eu vou abrir aqui novamente o microfone para a Larissa. Perfeito. Oi, Larissa, nos ouve? Larissa? Vou tentar novamente. Uhum. Oi, Bom Larissa. dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Ah, deu certo. Eu fiquei um tempão sem escutar vocês também, mas enfim. Bom dia, Larissa Garcia, do Valor Econômico.
Eu tenho duas dúvidas sobre IDP. Na nota passada, o senhor disse que ainda não dava para dizer que essa redução é uma tendência, né? E aí eu queria saber se com o dado de outubro a gente já pode dizer que é uma tendência essa redução do IDP. E outra coisa é que teve saída de 3,4 bi em investimento brasileiro no exterior, que foi bem acima da média e acima do IDP também. Eu queria saber se tem algum motivo específico. Obrigada. Opa, Vocês me ouviram? Deu certo? sim, Tá, sim. tá bom, obrigada. Vamos lá. A primeira pergunta é sobre o IDP. Os dados do IDP, do investimento direto no país, estão na tabela 8. E a pergunta é o seguinte: na nota passada, eu não teria querido afirmar que é uma tendência de redução, mas agora, com mais um mês, já dá para afirmar? Eu acho que sim. Se a gente olhar os dados tanto do mês de outubro quanto dos meses anteriores, no acumulado do ano, tem uma redução do investimento direto. Se esses dados, a gente pode olhar na tabela 8, outubro contra outubro tem uma redução significativa de 43%. Se a gente olhar os 10 meses do ano, janeiro e outubro, também tem uma redução na faixa de 40%, ou seja, nos dois casos, uma redução na faixa de 40%, então mostra que isso acontece tanto no mês de outubro quanto no acumulado no ano, e, portanto, é uma tendência de redução. Se você olhar os dados que estão na tabela 13, você também vê isso. Os dados da tabela 13 são, na coluna G, o valor acumulado em 12 meses do IDP em dólares, né? A gente vê que ele cresce ao longo de 2022, naquela linha de recuperação que eu havia mencionado, né? Ele cresce, termina 2021 acumulando 46,4 bilhões, vai crescendo ao longo de 2022, encerra o ano em 87. Né? Em janeiro de 2023, ele mantém o patamar de 87, chega, na verdade, a 88, e de lá para cá, ele se reduz mês a mês. E essa redução mês a mês ocorre porque a gente está comparando os dados de cada mês adicional de 2023 com o mês equivalente de 2022. E lá em 2022 você tinha essa tendência de crescimento, então mês a mês você tinha dados maiores, pelo menos na comparação com os mesmos meses do ano anterior. E agora, né, quando você compara isso, a trajetória de subida, a trajetória de redução. Então, no ano, por exemplo, o valor máximo recente foi esse 87,995, né, 88 bilhões em janeiro, e ele tem se reduzido mês a mês de lá para cá e chegou agora a 57,5 bilhões. Então, há uma tendência de redução no investimento direto no país ao longo deste ano, quando a gente compara com os mesmos meses do ano anterior. No caso do investimento direto no exterior, o investimento direto no exterior, as informações estão na tabela 7. O investimento direto no exterior, por definição, é o inverso, né? São aquelas empresas ou pessoas físicas no Brasil que investem em empresas do seu mesmo grupo econômico, empresas que controlam ou têm participação acionária que estão localizadas no exterior, tecnicamente que são empresas não residentes. O investimento direto no exterior atingiu 3,4 bilhões de dólares em outubro de 2023, e a Larissa menciona que esse valor foi ligeiramente acima do IDP, que atingiu 3,3. Né? Isso é verdade, 3,4, 3,3. Isso é uma coisa específica ou pontual, não é muito comum acontecer. Se você olhar o acumulado no ano no investimento direto no exterior é 18 bilhões e do investimento direto no país é 44, quase 45 bilhões, 44,9. O que aconteceu neste mês no investimento direto no exterior? Tabela 7. As duas principais rubricas são participação no capital, excluindo lucros, e essa participação, ou seja, isso são os novos investimentos, e o reinvestimento de lucros, né? Então, a primeira delas, a participação no capital, excluindo o reinvestimento de lucros, ela foi baixa em outubro de 2022, 500 milhões, e passou a 1,6 bilhão agora em outubro de 2023, ou seja, digamos assim, ela triplicou. Né? O que aconteceu aqui é que desses 1,6 bilhão, nós temos uma concentração muito grande
numa operação específica de 1,3 bilhão. Então, o que a gente pode dizer é que os investimentos diretos no exterior cresceram neste mês, né? Praticamente dobraram em relação ao mês anterior, 3,4 contra 1,8 bilhão, e foram bastante impulsionados por uma operação de maior valor, acima de $1 bilhão, 1,3 bilhão de novos investimentos, né? Além disso, a participação da capital, o reinvestimento de lucros, que é outra parte da participação da capital, né, são aqueles investimentos já realizados anteriormente em empresas no exterior, que se tornaram lucrativos e uma parte desse lucro foi reinvestido na própria atividade como fonte de financiamento para a sua expansão. Eles também cresceram no mês. Quando a gente falou em receitas de lucros, na parte de lucros e dividendos, na tabela 4, nós mencionamos que elas tinham sido mais ou menos estáveis. Só que a composição delas mudou, né? Teve um pouco menor de lucro remetido para o país e, portanto, sobrou uma parte maior de lucro reinvestido no exterior. Esse lucro reinvestido no exterior também cresceu. E o que reduziu ligeiramente foram as operações intercompanhia. Então, resumindo, nós tivemos um valor mais expressivo de investimento direto no exterior em outubro, 3,4 bilhões, né? Ele praticamente dobrou em relação ao outubro do ano passado. Quando a gente olha nos 10 meses, o investimento direto no exterior ainda está menor neste ano do que no ano passado. E em outubro nós tivemos uma concentração numa operação acima de $1 bilhão, que puxou os novos investimentos e respondeu pela maior parte desse aumento. É isso. Ivone. Muito obrigada, Fernando. Eu estou checando aqui, não temos mais perguntas. Acredito que podemos encerrar. Ok, perfeito. Me resta agradecer a todos pela participação, pelas perguntas e convido a todos para amanhã, no mesmo horário, 10h30 da manhã, a divulgação das estatísticas de crédito também para o mês de outubro. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigada. Boa semana. Boa semana a todos. Até amanhã.